Saudações, camaradas, tudo bem com vocês? Hoje, 19 de maio de 2025, estou aqui para fazer um vídeo, não vai ser tão breve, eu acredito, mas tem muita informação para a gente passar a respeito, principalmente, da questão dos novos surtos da chamada gripe aviária, né? Uma gripe que não atinge, obviamente, só as aves, mas é uma gripe aí que chama bastante atenção, né? Uma cepa de vírus, né? Os primeiros casos de gripe aviária no Brasil em granjas comerciais. Isso daí foi registrado, esse tipo de vírus, né, o H5N1, ele foi registrado a primeira vez em 1996, causou surtos em 97 em Hong Kong, e em 2003 vários países, como Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, Japão, Camboja, Laos, Indonésia e Malásia, países asiáticos. Nos anos seguintes avançou para a Rússia, Cazaquistão, Mongólia, Turquia, Kuwait. Tivemos na Europa, né, Inglaterra, Romênia, Croácia, Ucrânia e Iraque, né, voltando ali para o Oriente Médio, Iraque, Irã, Índia, Paquistão, a Palestina ocupada, Jordânia, Afeganistão, né, e aí, novamente, vários países da Europa, Bulgária, Grécia, Eslovênia, Itália, Alemanha, França, Albânia, Áustria, Bósnia, Eslováquia, Hungria, o Azerbaijão, Geórgia, Sérvia, Montenegro, Suíça, Polônia, Dinamarca, Suécia, República Tcheca e Espanha. Na África, países como Nigéria, Egito, Camarões, Sudão e Djibouti também apresentaram ocorrência e surtos dessa doença, né? A partir, portanto, de 2006, esse vírus torna-se circulante em todo o planeta. O caso recente que foi registrado agora no Brasil, ele foi registrado no primeiro momento numa granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mas são várias outras localidades, né? Eu estava até com algumas abertas aqui na pesquisa que eu fiz, né, nas informações que a gente teve, mas deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, ó. Tivemos aqui em lugares que estão sob investigação, né? Dados de hoje. Uma granja comercial em Aguiarnópolis, no Tocantins, uma outra granja comercial em Ipumirim, Santa Catarina, além de outras regiões de agricultura de subsistência, né, de produção de granja, inclusive, para subsistência, no Rio Grande do Sul, em Triunfo, Nova Brasilândia, no Mato Grosso, Graxo Cardoso, no Ceará, e Salitre, também no Ceará. Essas estão sob investigação. O que aconteceu especificamente nessa granja? Foi relatada, né, uma granja que tinha 19 mil aves poedeiras, né, que não eram para corte, eram galinhas matrizes utilizadas ali, né, para a produção de ovos, e tiveram, obviamente, elas morreram, né, foram mortas, a maioria delas, abatidas ali, os ovos destruídos. É importante lembrar que esse vírus, o H5N1, ele foi registrado no Brasil a primeira vez em 2003, né, em aves silvestres, só que aí, obviamente, identificada essa ocorrência, criou-se ali protocolos, né, de evitar a dispersão para que chegasse nesses animais de criação. Pois ele chegou, né, e quando ele chega, cria-se uma barreira sanitária que evita essa disseminação, um raio de 10 quilômetros do foco, e aí evita-se isso daí. E pelas normativas, pelos protocolos, uma vez que é higienizado, é sanitizado todo esse local, se em um mês não aparecerem novos focos, volta-se essa produção intensiva novamente. O que significa que não vai acontecer de novo? Dificilmente, né? Eu quero chamar a atenção de vocês exatamente nesse ponto. Essas granjas comerciais, elas vão funcionar dentro da agropecuária, né, dentro dessa questão do agronegócio, como as monoculturas, né? Você vai homogeneizar, né, essas espécies, então você cria lá um único tipo de galinha, né, galinhas que foram melhoradas geneticamente, não necessariamente modificadas geneticamente, mas elas foram sendo selecionadas, uma seleção artificial, em que eu vou cruzando essas espécies até o ponto em que eu consigo gerar uma espécie aí que vai produzir maior quantidade, seja de carne ou de ovo, no menor tempo possível. Então você seleciona isso daí, mesmo que isso acarrete, como no caso dos frangos de corte, né, um sobrepeso, você vai causar uma dificuldade nas articulações, na mobilidade, né, tem vários exemplos disso daí, vários estudos mostrando.
E isso daí visa atender aos interesses da venda comercial, produção, explorando esses animais, né, uma produção em larga escala, uniformizando essas espécies, impedindo uma variabilidade. Né? Ou seja, eu quero produzir sempre aquela característica, então eu vou sempre promover o cruzamento dessas espécies para manter isso daí, o que nem sempre é positivo, obviamente. E nas monoculturas acontece a mesma coisa. Né? Quando você planta lá uma variedade de soja, né, as commodities, você não quer uma variabilidade, porque você quer aquela soja específica, aquela cana específica, aquele algodão específico, que foi selecionado, quando não foi geneticamente modificado, né, os chamados transgênicos, os OGMs, para você produzir sempre aquela mesma característica. E quando você tem essa homogeneização, quando você torna isso daí de uma única variedade, você favorece a ocorrência de debilidades, né, de doenças. E aí, por isso que essas granjas, por exemplo, elas acabam entrando, né, com medicamentos de forma preventiva, né, produtos químicos, inclusive como os antibióticos, para evitar que alguns problemas existam, né, ocorram ali. Isso gera outros problemas, como, por exemplo, não apenas a contaminação do ambiente, não apenas a contaminação da própria carne desse frango que você vai consumir, ou do bovino, né, se for o caso também, como o leite, como os ovos, enfim. Isso vai gerar também a possibilidade de resistência bacteriana, que é um dos grandes problemas que a gente já comentou em outros vídeos aqui, quando você favorece essa dispersão do resíduo desse antibiótico no ambiente, né, isso vai gerando cepas de bactérias agora resistentes. E automaticamente os pequenos produtores, os produtores de subsistência também acabam sendo afetados, né, porque no caso desse vírus, como ele está em grandes granjas, né, essas granjas comerciais de milhares de aves ali aprisionadas, e todas muito padronizadas, o vírus presente ali, ele vai se dispersar facilmente, seja pelo transporte, seja pelo vento, de diferentes maneiras, e acaba disseminando, inclusive, para esses pequenos produtores. Essas cepas que foram encontradas no Brasil, o H5N1, elas apresentam alta letalidade para as aves, mas também vão acometer outros animais, inclusive mamíferos, como a gente está vendo aí relatos, né, de bovinos, né, o boi, tanto para carne de corte quanto para a produção de leite, a vaca leiteira, raposas já foram diagnosticadas, gatos, né, focas, e essa transmissão entre mamíferos, o lado positivo dessa cepa do H5N1 é uma transmissão mais limitada. Entre aves, isso é muito mais comum de acontecer. Mas já chama atenção tudo isso, né, já liga o alerta. Por quê? Você também vai ter essa padronização na pecuária. Né? Nessa agropecuária intensiva, extensiva também, você vai sempre manter o mesmo padrão. E quando você também favorece a disseminação desses vírus nessas populações padronizadas, se a gente associar todo o desmatamento que acontece, né, com o avanço dessa agropecuária, você retira essas barreiras naturais, as matas naturais, que vão servir como literalmente barreiras. Porque eu tenho o vírus, foi assim com a Covid-19, o SARS-CoV. É um vírus que existia desde a década de 50, que ele estava restrito a esse ambiente silvestre e selvagem. Consequentemente, quando você tira essas barreiras, você permite o contato dessas cepas virais com o ambiente urbano, né, inclusive chegando para o ser humano. O lado positivo, né, se a gente pode chamar assim, né, felizmente, essa cepa, o H5N1, ela não vai apresentar alta letalidade para o ser humano, mas pode resultar em efeitos graves, né, síndromes respiratórias bastante significativas. Em pessoas com comorbidades, por exemplo, nós tivemos agora no começo do ano nos Estados Unidos uma pessoa de 65 anos que já apresentava problemas crônicos, né, problemas cardíacos, em que ela veio a óbito, né, e justamente porque ela teve contato com esse vírus, e o vírus, se aproveitando da debilidade dela, acabou levando essa pessoa a óbito. E nos Estados Unidos, desde o final do ano passado, início desse ano, que houve essa crise, né, desse surto do H5N1, mais de 156 milhões de animais foram abatidos. E um dos motivos que a gente teve aí para a disparada do preço do ovo.
né, que inclusive refletiu no Brasil. Por quê? A gente já falou também nos outros vídeos. O dólar valorizado, principalmente pelo mercado especulativo, mercado financeiro especulativo, a taxa de juros elevada, né, que não gosta da economia brasileira crescendo. Isso vai, juntamente com as falas, né, com a guerra comercial travada ali pelo Donald Trump nos Estados Unidos, isso vai fazer com que o dólar dispare e automaticamente os produtores nacionais, os produtores brasileiros nacionais, que são, obviamente, produtores que querem vender, eles acabam optando, eu sempre falo isso em aula, por exemplo, se você vai vender uma caixa de ovo, você vai pagar R$10 no Brasil, e nos Estados Unidos, eles vão pagar $10, tá? Um exemplo bem hipotético. O que acontece? O dólar valendo hoje 5,60 mais ou menos, mas já beirou os R$8. O que significa que os R$10 no Brasil serão R$80 para esse produtor que vai exportar esse ovo. Então, o que ele prefere? Ele prefere promover o ganho próprio, causando um desabastecimento interno e vendendo para fora, obviamente. A questão também que a gente tem que chamar atenção, especificamente da questão do vírus, diz respeito à possibilidade deles sofrerem mutações. E esse ambiente, onde todos os animais ficam agrupados, favorece, né, possíveis alterações nessas cepas. Um exemplo disso é quando você está num ambiente frio, em que o vírus está circulando. Você está lá confinado. Então, uma pessoa está gripada, o que ela vai fazer? Ela vai espirrar, ela vai disseminar esse vírus, e você acaba também se contaminando. E esses vírus, como são parasitas intracelulares obrigatórios, eles não têm metabolismo próprio, eles acabam, portanto, tendo a necessidade de parasitar e usar toda a maquinaria das células, chamadas organelas, para se reproduzirem. Nessa reprodução, eles podem sofrer mutações, gerando cepas mais perigosas. E aí nós temos, por exemplo, um novo surto também nos Estados Unidos, agora em março, que foi o vírus H7N9, que teve esse surto nos Estados Unidos. Então, veja, os Estados Unidos estava passando por uma recuperação, vamos falar assim, de toda essa crise sanitária causada pelo H5N1, e aí aparece essa cepa do H7N9. E piorando a situação, essa cepa, ela é mais perigosa, o H7N9, para os humanos, que tem uma taxa de letalidade por volta de 40%. E essa foi detectada pela primeira vez também em 2013, né? Então é uma cepa relativamente recente que está presente, só que ela não tem uma grande dispersão por enquanto, mas é um indicativo de que chegou nos Estados Unidos, nessas granjas comerciais de grande quantidade, todas padronizadas, isso aí está dispersando. A transmissão, principalmente do H5N1, né, que é o foco da nossa conversa hoje aqui, ela vai se dar entre humanos, geralmente por contato direto com essas aves infectadas, né, ou, manipulando esses animais, promovendo o abate, né, ou o ambiente contaminado. Então, a chance de uma pessoa do ambiente urbano ter contato com esse tipo de situação é rara de acontecer, né? Mas, enfim, não recomenda-se o consumo do frango, né, desses ovos nesse sentido, desde que não sejam bem cozidos, obviamente para quem come a carne, quem come o ovo, né? Se você cozinhar bem, você, de certo modo, elimina esse risco, mas evita-se isso daí. Por isso que quando você diagnostica uma granja infectada, você promove todo esse abate, tá? Você tem essa perda aí, os produtores podem, inclusive, solicitar uma indenização, socorro ao Estado, né, como a gente vai discutir daqui a pouquinho. E a solução para a gente resolver isso daí? Eu não vejo uma solução simplesmente destruindo, matando esses animais, né, assassinando esses animais, destruindo esses ovos, e simplesmente voltar à maneira como a gente está explorando esse ambiente. A produção intensiva, como a gente está falando, confinada nos pequenos locais, como é o caso de granja, ou até as extensivas, os gados, né? Além de degradar o solo, o ambiente, a gente já falou diversas vezes, por exemplo, em tempos de mudanças climáticas, né, a relação que existe na emissão dos gases que potencializam o efeito estufa, o metano e o gás carbônico principalmente, né, frutos de toda essa produção agropecuária que a gente tem, além da necessidade
de produtos químicos, como os agrotóxicos, é algo que deve ser modificado. Isso daí a gente não tem como fugir, né? A gente vai estar simplesmente camuflando uma situação que hoje pode passar esse surto, mas vai ser algo recorrente. E isso só vai conseguir ser resolvido, na minha opinião, obviamente não sou o único a opinar isso, inclusive, mas é a transição agroecológica, o que inclui essas granjas. Ou seja, a mudança gradual desse sistema de produção para um sistema de maior preservação, não apenas da biodiversidade, né, do ambiente, da saúde, tanto do trabalhador, da saúde do ambiente, né, como dos próprios consumidores. E esse tipo, portanto, de produção massiva, que hoje ela atende na questão dos grandes latifúndios de monoculturas para geração de commodity, não traz nenhum tipo de benefício. A gente já falou e vou reforçar aqui, nenhum benefício para o ambiente, menos ainda para o país. E lembra que é o discurso que a gente ouve falar até hoje, quando você ouve lá o agro é pop, é que o agronegócio é responsável por 25% do PIB nacional, que é uma grande mentira que já foi desmentida. Só que você não vê a Rede Globo falando isso daí. Por quê? Porque ela é financiada pelo agronegócio. Esses 25%, na realidade, o que é produzido da porteira para dentro, sem contar os serviços que entram num outro setor da economia, sem contar na industrialização que entra num outro setor da economia, esses 25%, na verdade, do agronegócio corresponde a, extrapolando aí os últimos índices, 5,6% do PIB. Então tem muitos outros setores da economia que geram muito mais riqueza do que o agronegócio. Mas por que eles não falam isso? Primeiro, que eles querem que você continue acreditando e não conteste esse agronegócio que desmata, que mata os agricultores envenenados, que contamina a água, que contamina o ar, que está poluindo e que não está gerando comida. A gente já falou isso. Gera commodities. Não gera emprego. Quem gera emprego é a agricultura familiar. Não gera alimento. Quem gera alimento é a agricultura familiar. Só que são os caras que têm mais crédito, são os caras que têm maior financiamento e são os caras que têm maior apoio, inclusive do Estado. Ou seja, eles lucram simplesmente. Né? Eles não transformam o que seria a tal riqueza do agro em retorno para a sociedade, para o ambiente e para o país. Inclusive, se você quiser, se você tiver a oportunidade de conversar com algum grande latifundiário, fala para ele o que ele acha da Lei Candir. Ela foi assinada em 97, que garante a isenção de impostos para esses grandes latifúndios. Né? Pergunta para ele, poxa, se vocês estão produzindo, exportando e estão ficando praticamente com 100% do lucro, por que não criar um imposto, né? Ou melhor, cancelar esse imposto da Lei Candir, que é um imposto absurdo, que garante a isenção para as exportações de commodities, ou seja, destrói o ambiente, destrói a saúde, destrói todo o ambiente nosso e não traz retorno, inclusive financeiro, para o país. E a gente ouve falar, precisamos de austeridade, precisamos cortar gastos. Só que o gasto não é gasto, são investimentos. Investimentos na população. E quando a gente precisa de verba, quando a gente fala em taxar os grandes ricos, né, aquele 1% da população, passa inclusive pela anulação dessa Lei Candir. Né? E essas terras, né, desses grandes latifúndios, obviamente, eles não querem tocar. Né? Muitas vezes, inclusive, essas terras nem sempre lícitas, né? Terras aí de grilagem, por exemplo, a gente, enfim, dá para fazer uma outra live só sobre isso. Esses agricultores familiares, esses agricultores de subsistência, os pequenos produtores, que vão optar, obviamente, que vão ser valorizados pela transição ecológica, é o que respeita verdadeiramente o ambiente, é o que vai zelar por essa sustentabilidade, né, do tripé da sustentabilidade que a gente fala, questão social, questão ambiental, a questão econômica, que vai gerar emprego, que vai gerar alimento de verdade, que vai preservar esse ambiente, né? Eles que devem ser valorizados e incentivados. Essa diversidade que eles respeitam, em que eles defendem, seja, por exemplo, na agropecuária, através das sementes crioulas, né, que o pessoal do Movimento Sem Terra, inclusive, faz muito bem, né, que o pessoal indígena, quilombola, promove essa agrofloresta através daquele movimento chamado Muvuca, né, em que eles vão coletando as sementes da floresta e disseminando, promovendo
né, um reflorestamento, inclusive, essa diversidade que vai garantir a saúde, né, da população, a saúde desses animais, a saúde dessas plantas. Porque vai proteger não somente contra a ocorrência desses surtos, como H5N1, mas vai garantir a diversidade genética, o que vai permitir a atuação da seleção natural, né? Ou seja, selecionar aqueles indivíduos mais aptos para a sobrevivência. Só que não necessariamente é aquele melhoramento genético artificial que faz com que você produza aqueles super frangos, que vão precisar de antibiótico, porque vão ficar mais facilmente doentes, que vão sofrer trancafiados ali nas suas gaiolas, né? O gado, que também vai ter que tomar direto antibiótico, isso vai refletir na carne, vai refletir no leite que as pessoas consomem. Por quê? Porque você não tem diversidade. Em se tratando também desses latifúndios, né, das monoculturas, eles também devem ser transformados em agroflorestas, que fazem parte desse processo da transição da agroecologia, com variação das espécies, trazendo diversidade de vida, permitindo o controle natural das espécies, a ocorrência de predadores naturais, de parasitas, né? E quando você padroniza, quando você homogeneiza essa plantação, desmatando todo o seu redor, né, você vai derrubar também essas barreiras naturais. Então você afugenta esses predadores naturais, você afugenta os parasitas naturais, causando, portanto, um desequilíbrio. E aí, automaticamente, você tem que recuperar esse solo que foi exaurido com um único tipo de cultura através de fertilização química. Você vai ter que usar agrotóxicos, ou seja, substâncias químicas, que não vão ficar restritas àquela região. Você tem a disseminação através do ar. Pesquisa recente da Unicamp, semana passada, né, foi publicado, mostrando que a chuva em algumas cidades, Campinas, não lembro qual que foi, acho que foi Cosmópolis, aqui no interior de São Paulo, né, foram 3 cidades que eles analisaram e mostraram que a chuva carrega esses agrotóxicos, inclusive em regiões urbanas. Ou seja, está caindo no nosso quintal, está caindo na nossa planta, está caindo nas cisternas, está caindo em caixa d'água e contaminando também o lençol freático, né? Que a gente também já comentou. A água que a gente bebe, por mais potável que seja, você não tem como tirar esses produtos químicos que obrigatoriamente são usados nessas monoculturas latifundiárias, porque não tem alternativa para esse tipo de exploração do ambiente, por conta do desequilíbrio ambiental. E com isso, obviamente, os interesses das corporações, como a Bayer, Monsanto, Syngenta, BASF, a Corteva, FMC, são detentoras de tecnologias agrícolas e dos OGMs, né, os organismos geneticamente modificados, que acabam casando, né, vendendo inclusive de forma casada, esses mesmos agrotóxicos que são vendidos, portanto, para suprir o problema que essa monocultura, que essas estruturas extensivas e intensivas, principalmente, acabam gerando. Então, o equilíbrio desse ambiente, né, um ambiente equilibrado, ele respeita, né, não apenas essa diversidade, mas ele aproveita aquilo que a natureza oferece, que é a melhor maneira de produção, que é algo que os nossos ancestrais faziam, que é algo que as comunidades quilombolas, ribeirinhos, indígenas, que é algo que os trabalhadores rurais sem terra, através dos assentamentos, fazem sabiamente e mostram que é possível. Então, antes que alguém chegue e fale, mas isso não tem como, né? É possível sim. Mas para isso, a gente precisa que a reforma agrária seja feita. E uma reforma agrária prevista na nossa Constituição de 1988, em seu artigo 184, que deve ser colocada em prática, desapropriando terras improdutivas, terras que não exercem sua função social, e desapropriando, indenizando os respectivos donos. Então não é como o pessoal discursa erroneamente, olha, vão invadir, vão tomar a sua terra. Não, camarada. A gente simplesmente vai destinar aquela terra que não é produtiva para a reforma agrária, e você será indenizado para isso. Porém, falta muita vontade de governantes. E quando eu falo em governante, eu não estou falando respectivamente apenas de presidente ou presidenta, né? Mas falta mobilização popular. Porque muitas vezes as pessoas acabam acreditando nesses discursos, na maneira como essa mídia corporativa financiada pelo agronegócio joga essa informação. Essa mesma mídia que fala, olha, é um surto do vírus, mas não fala a causa disso tudo.
fala que ocorreu um problema, mas os responsáveis, que são essas produções em massa, né, atendendo os interesses do capital, eles não vão falar isso daí. E eles preferem jogar, né, quando a gente fala em reforma agrária, a ideia do fantasma do comunismo. Né? Foi assim que aconteceu em 64. Nós já falamos aqui num outro vídeo, né, quando o João Goulart, na sua presidência, ele falou, vamos fazer reforma agrária. O que aconteceu com ele? Golpe militar. 64 a 85. 2016, presidenta Dilma avançou nessa transição agroecológica, avançando com os programas de redução de agrotóxicos, avançando com possibilidades de reforma agrária. O que aconteceu com ela? Inventaram um crime, que posteriormente foi desmentido, né? E golpe parlamentar. Ou seja, enquanto a gente tiver um Congresso Nacional com essa bancada ruralista, deputados, senadores, senadoras, né, que legislam em causa própria, né, inclusive muitos deles financiados, ainda que de forma legítima, né, por essas grandes corporações, essa realidade da reforma agrária não vai acontecer. Essa mesma bancada, é importante a gente lembrar, que é a mesma bancada ruralista que vocifera, né, que fala lá à torto e direito que o governo está gastando, né, não fala em investimento, não fala que o Brasil, que tinha saído da pobreza, voltou por conta de políticas neoliberais do antigo presidente, né, não está falando que o Brasil está voltando, né, a ser aí entre as 10, a frequentar aí as 10 maiores economias do mundo, reduzindo a desigualdade social. E o que eles falam? Não, o Estado tem que reduzir o poder do Estado, tem que privatizar tudo. Mas quando essas crises sanitárias, esses surtos acontecem, eles vão recorrer justamente para terem subsídios e indenizações para o Estado. Eles vão chegar a bater lá no BNDES, eles vão bater, né, pedindo socorro para o governo federal. Foi o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, quando aquele desastre climático das enchentes em maio do ano retrasado, né, completou um ano agora, ano passado, completou um ano agora. O que aconteceu com o governo neoliberal do Eduardo Leite, que inclusive agora está gastando dinheiro para fazer propaganda, né, dinheiro que deveria ser investido para manutenção e para recuperação do estado do Rio Grande do Sul. O que ele fez? Bateu lá e o governo simplesmente, antes dele bater, pedir pinico, né? Porque o Estado neoliberal que ele defende não faz isso. Agora, o Estado verdadeiro, ele acabou financiando e recuperando o Rio Grande do Sul. Ou seja, essa farsa, né, de reduzir o Estado é mais uma mentira que eles contam, exatamente para cada um de nós aqui que está ouvindo, para tirar os direitos das pessoas. Querem reduzir o investimento na saúde, querem reduzir e precarizar o SUS para privatizar, querem reduzir o investimento na educação, que é o que o governador Tarcísio, aqui em São Paulo, está fazendo, precarizando os serviços públicos. Para quê? Para isso ser privatizado, ser entregue ao capital. E aí você vai ter que pagar por algo que a nossa Constituição garante. Ah, Padula, mas não é tão eficiente o SUS. Por quê? Justamente porque está faltando investimento do Estado. E esse Estado precisa investir forte. Se não fosse o SUS, por exemplo, nós não teríamos vacinação. Só para citar um exemplo, né? O foco não é falar do SUS aqui, mas é para a gente entender, né, que essa questão não é defender um Estado mínimo, mas um Estado forte, atuante, firme, que atue justamente para a população. E é isso que está acontecendo quando a gente vê as pessoas que não têm conhecimento. Não são pessoas ignorantes, não no sentido pejorativo, tá? Mas são pessoas que acabam sendo literalmente doutrinadas pelas informações que a mídia corporativa mostra. A mídia corporativa, por exemplo, não falou dos investimentos que o Brasil fez, né, na reunião Brasil, China e CELAC recentemente, para tecnologia, para investimento em infraestrutura, para reindustrialização do país. Qual que foi a manchete que a mídia lançou? Olha, já corresponde a 8 meses a quantidade de dias que o presidente Lula ficou fora do país. Ou seja, eles estão querendo fazer essa crítica, né, para atender aos interesses do capital, né, dessas corporações do agronegócio, que vai acabar fazendo a cabeça dessas pessoas, infelizmente. E é esse o objetivo de mais esse vídeo.
né? Os fatos estão aí. Os culpados por esse surto que chegou no Brasil, que dizimou milhões de aves, que dizimou ovos, e que vai colocar cada vez mais, né, o Brasil no olho do furacão por conta da maneira como isso está sendo produzido, os fatos estão aí, né, os culpados estão aí, só que eles não estão sendo revelados. E a gente, com esse vídeo, precisa romper essas barreiras da informação, mostrar esses fatos, não é coisa que o Padula está inventando, que o Padula está criando da cabeça aqui, são os fatos. A materialidade dos fatos não tem como você contra-argumentar. E é isso que a gente pede, para que você ajude a divulgar essas informações, se inscrevendo, comentando, compartilhando isso daí. E vamos juntos conscientizar essa população. Tá? Então esse é o objetivo desse vídeo, ficou um pouquinho longo, mas eu agradeço a cada um que assistiu, que curtiu, que se inscreveu, que compartilhou, e a gente se vê numa próxima vez. Um grande abraço e até mais.